O nosso assunto da tarde de hoje vai tratar especificamente sobre homossexualidade e homofobia na visão da doutrina espírita. Para que nós possamos iniciar as discussões sobre esse assunto, nós primeiro precisamos investigar 3 questões que estão presentes em O Livro dos Espíritos, porque são questões importantíssimas para abrirmos esse nosso momento de discussão e conseguirmos entender esse fenômeno pela ótica do Espírito. São as questões 200, 201 e 202 da obra básica. Na primeira delas, pergunta Allan Kardec se os espíritos têm sexo, e a resposta é: não como o entendeis, não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseado na concordância dos sentimentos. Ele disse que não tem? Ele não disse que não tem. Ele disse não como entendeis, então eles têm. Mas não como entendemos. Por que não como entendemos? Porque a expressão morfológica sexual, ela depende da organização biológica. Então, os espíritos, eles apresentam características que dizem respeito às suas condições de comportamento que, de certa maneira, podem se aproximar mais do estereótipo masculino ou do estereótipo feminino. Mas os espíritos não têm sexo, mas acabam tendo um perfil psicológico que acaba se deslocando numa direção ou na outra. Então é assim, os espíritos, em princípio, não têm o sexo como nós entendemos, mas eles elegem, em função das suas experiências, uma expressão psicológica que se aproxima mais do universo masculino e do universo feminino. Então, dentro dessa questão, quando os espíritos dizem a Kardec que não como entendeis, mas eles têm predileções, Kardec, então, engata uma segunda pergunta, que vem se juntar à primeira e descedentar as nossas mentes com relação a esse conteúdo. Pergunta Kardec da 201. Em nossa existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o corpo de uma mulher e vice-versa? E os espíritos dizem, certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Olha como isso é sutil. Os espíritos que animam os homens são os mesmos que animam as mulheres. Aí alguém diria, mas então se eles animam os homens e animam as mulheres, então o espírito não tem sexo. Não foi isso que eu disse. Eu disse que eles não têm o sexo como entendeis, mas a experimentação do espírito em determinado sexo, vivendo determinadas experiências, acaba arrastando para o indivíduo o psiquismo típico das características do universo masculino ou do universo feminino. Então, embora o espírito, na sua essência, ele não possua uma predileção sexual, no curso das existências, no experimentar da vida, ele vai promovendo uma certa simpatia maior por um determinado flanco da vida, por uma determinada identificação do ponto de vista do seu psiquismo, aproximando a sua forma de se comportar com as expectativas do universo masculino ou com as expectativas do universo feminino. E fechando essa questão, na questão 202 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a seguinte pergunta. Quando errante, ou seja, quando está no mundo espiritual, errante, gente, é importante observar. Errante não significa aquele que erra no sentido de cometer erro. A palavra, o verbo errar, tem 2 sentidos. Existe errar no sentido de cometer uma coisa que seja errada e errar no sentido de vagar.
Então a gente tem assim, nós que somos da Bahia, temos o nosso grande poeta Castro Alves, que na poesia Vozes da África usa uma construção assim, que diz: as tribos erram do areal nas vagas e o nômade faminto corta as plagas num rápido corcel. Então as tribos erram no areal, não é que elas estão errando, elas estão vagando no areal. Então o espírito errante não é um espírito que fica errando no sentido de erro, é errar no sentido de vagar, de caminhar, de estar na erraticidade, no espaço do mundo espiritual. Então, quando errante, ou seja, quando no mundo espiritual, quando na erraticidade, o que o espírito prefere? Encarnar num corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? O que o espírito prefere? Num ou no outro? Resposta: isso pouco importa. O que o guia na escolha são as provas pelas quais haja de passar. Então, antes de reencarnar, o espírito diz: para esse conjunto de experiências, é mais adequado um corpo masculino. Bom, mas agora para essa nova existência, para as experiências que eu vou viver, mais interessante um corpo feminino. Assim, portanto, nós vamos notar que as provas que o espírito vai experimentar na vida física é que são um elemento sinalizador de qual das expressões morfológicas ele deverá preferir durante a vida física. Allan Kardec, então, observando as características expostas dentro desse texto, fecha essa discussão em O Livro dos Espíritos com um comentário no qual diz: os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não tem sexo. Ou seja, o espírito, na sua essência, não possui um sexo definido. Deus não criou espírito macho e espírito fêmea. O espírito, ele encarna nos dois sexos. Isso é muito surpreendente, que lembremos que nós estamos falando do século XIX, onde existia ainda uma conceituação muito diversa do universo masculino e feminino. É de muita vanguarda essa posição que os espíritos apresentam aí em 1857. E aí Allan Kardec conclui dizendo: visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona aprovações e deveres especiais, e com isso, ensejo de ganharem experiências. Então, assim, o espírito, para tornar-se pleno, para que ele alcance a perfeição, ele naturalmente fará experiências no universo masculino e fará experiências no universo feminino. É natural do processo evolutivo o mecanismo da experimentação nos dois flancos da vida. Isso faz parte da construção da capacidade de desenvolvimento das potencialidades humanas. Por quê? Porque cada universo desses oferecerá para o espírito aprendizados que o outro não poderá dar, assim como as posições sociais. O espírito precisará fazer algumas experiências em posições sociais distintas, ter mando, obedecer, ter riqueza, ter pobreza, a capacidade de estar numa condição de liderança e outra de subalternidade. Essas circunstâncias são naturais do processo evolutivo. Essas trocas sociais, elas são das circunstâncias do aprendizado do ser humano. E da mesma forma que as posições sociais oferecem ao espírito lições que a outra não lhe daria, os universos masculino e feminino ofereceriam aos espíritos lições que o outro não conseguiria lhe dar. Um espírito que, por exemplo, decidisse encarnar só no lado masculino, nunca aprenderia o que é uma gestação, o que é amamentar. Os fenômenos da maternidade não fariam parte do seu aprendizado. Ele necessita, para poder tornar-se uma alma plena em termos de conhecimento e de vivências, fazer esse mecanismo natural de migração de um universo para o outro. Todas as vezes que o espírito faz essas movimentações, que ele transita de um lado para o outro, ele vai encarnar em um corpo que, em princípio, não é aquele que ele está habituado da última existência.
E na linguagem espírita, nós rotulamos esse fenômeno no qual um espírito que vem de experiências masculinas encarna num corpo feminino, a gente diz que o espírito está vivenciando um fenômeno de inversão sexual. O que significa inversão sexual? É um espírito que vem com um psiquismo masculino encarnar num corpo feminino, ou vice-versa. Um espírito que vem de um psiquismo feminino encarnar em um corpo masculino. Tem um psiquismo e passa pela experiência da encarnação num corpo que diverge do psiquismo, chamamos isso de inversão sexual, um fenômeno natural que constitui uma das ferramentas do processo evolutivo e imperioso, inafastável no grande mecanismo do universo para a construção das nossas vidas. E é assim, no experimentar dos nossos sentimentos, na vivência das nossas potencialidades afetivas, que nós encontramos na literatura espírita informações muito preciosas. Nós temos uma obra chamada Ceareiros de Volta, que na página 29 existe um capítulo assinado por Albano Couto. O nome do capítulo é Os Fantasmas da Mente. Os Fantasmas da Mente. E ele diz que ronda a mente humana 3 fantasmas que nos assodam, que nos perturbam e que são as 3 maiores causas de queda do ser humano na humanidade. Quais seriam essas, segundo Albano Couto? Uma, o materialismo infeliz que nos cega, nos faz ver só a vida física e nos empurra para uma multidão de loucuras que nem preciso descrever para que nós entendamos o abismo que significa a loucura do materialismo, da posse dos bens da terra, da negação do espiritual e do chafurdar da alma humana na loucura do hedonismo e na vida perturbada que nega as questões do espírito. O segundo fantasma que ronda a mente, segundo Albano Couto, motivo de queda de uma multidão de espíritos, é o poder. A sede pelo poder. Não quero riqueza. Não quero ser dono de dinheiro, não quero ter riqueza. Eu quero mandar em gente. Eu quero comandar os povos, eu quero sentar no trono, eu quero ter liderança, eu quero comandar as massas, eu quero ser ovacionado pelos outros, eu quero estar na vanguarda do poder. E quantos de nós temos também tropeçado nessas pedras repetitivamente, e nós encontramos nas páginas da história uma multidão de companheiros que se lançaram na lama da loucura em virtude do gozo dos bens terrenos, no sentido do poder, e em função disso, perderam-se completamente. Este é o segundo dos fantasmas. E o terceiro dos fantasmas, apresentado por Albano Couto como sendo a terceira grande causa de queda do espírito humano nos processos reencarnatórios, é o sexo desregrado. Ele diz que o sexo é um elemento extremamente perigoso no fenômeno da reencarnação e que ele tem promovido, por conta disso, a queda de uma quantidade muito expressiva de pessoas. E sugere, dentro do texto, uma atenção especial para esses 3 elementos: o materialismo, o poder e o sexo. Emmanuel, trabalhando na obra Vida e Sexo, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, vai um pouco mais além, dizendo para nós que o sexo mata mais do que a guerra. E que, por isso, as nossas atenções com relação às nossas vivências sexuais precisam estar profundamente relacionadas com a nossa capacidade do entendimento da vida. Eu não posso ter um divórcio entre o que eu entendo e o que eu faço. Eu preciso cada vez mais aproximar o meu proceder das características daquilo que sei. Dentro dessa leitura, portanto,
lendo a obra Vida e Sexo, que é considerada como o maior tratado de sexualidade que nós temos atualmente dentro de doutrina espírita, embora seja uma obra aparentemente despretensiosa, fininha, escrita em 1971, ela é de uma profundidade, de uma riqueza de conteúdos muito grande. Nessa obra, Emmanuel chega a colocar para nós uma série de lições que perpassam essa questão do uso da nossa sexualidade, da investidura carnal, dos mecanismos de retorno do espírito à vida corporal e dos desafios do uso da sexualidade em virtude dos grandes transtornos emocionais que trazemos do passado, de ser esse um instrumento de queda muito grande. Ele apresenta para nós, logo na introdução dessa obra, 4 orientações importantíssimas que nós anotemos para que nós não corramos para os extremos. Como dizia o Buda, onde está a sabedoria? Onde estão as virtudes? Segundo o Buda, no caminho do meio. A descoberta da temperança, da capacidade de não correr para as pontas, é o sinal de maturidade do espírito. Todas as vezes que num determinado momento das nossas vidas nós dizemos, não, isso absolutamente não, estamos correndo para as pontas. Ou absolutamente sim, estamos correndo para as pontas. A nossa capacidade de maturidade do espírito será quando nós pudermos apresentar como conduta o ponto de equilíbrio entre todas essas questões. Então, o que diz Emmanuel na introdução dessa obra? Ele diz, não é proibição da sexualidade. Não é proibição, estou aqui nessa ponta. Não é proibição. Aqui, não é proibição. E é o que então, já que não é proibição? Não é proibição, é educação. Põe no meio. Então, não é proibir, é educar. Não é abstinência imposta. Alguém vem e diz, você não pode. Não é abstinência imposta, é responsabilidade. Você está vendo que ele está tirando da ponta e botando no meio? Não é proibição, é educação. Não é abstinência imposta, é responsabilidade. Agora vamos para o outro lado. Não é indisciplina, é controle. Não é impulso livre, é emprego digno, com o devido respeito aos outros e a nós mesmos. Então, ao invés do homem correr para as pontas, proibição, abstinência, indisciplina, impulso livre, fica no centro, é educação, responsabilidade, controle, emprego digno, em síntese, equilíbrio das energias afetivas. Se nós caminharmos dentro dessa perspectiva de termos razoabilidade no uso das nossas energias afetivas, nós temos muito mais capacidade de avançarmos rapidamente nas questões da sexualidade, sem graves conflitos, sem histórias dolorosas na nossa condição de espíritos e conseguindo, assim, marchar a passos largos na direção da verdadeira felicidade. O que significa isso na prática? Significa que a vida nos foi oferecida e que os dons do amor precisam ser experimentados. Diz a doutrina espírita, através da obra Vida e Sexo, que Deus dotou em nós uma capacidade imensa de amor, chamada de energia afetiva, ou energia genésica, ou energia sexual, tanto faz o nome que se queira dar, é a energia do amor, a energia da capacidade de nós nos apaixonarmos pelo que fazemos, fazermos as coisas com intensidade, oferecermos os nossos sentimentos naquilo que nós fazemos. O homem, por ser criação do amor, precisa amar. Então, essa energia precisa sair de nós. O grande problema é que nós nem sempre sabemos utilizar essa energia. E Emmanuel apresenta, dentro da sua obra, as estratégias positivas para cursar essas energias, de maneira que elas cumpram o seu papel e promovam em nós a elevação da alma e o efetivo trabalho que nós viemos realizar, utilizando as energias da sexualidade
que nós possuímos no propósito superior da vida. Nós podemos, assim dizer, que existem basicamente 7 formas de nós trabalharmos essas energias positivamente. Uma, através de uma relação sexual saudável com alguém em regime de cumplicidade, com amor. Eu escolho um parceiro e na minha troca afetiva sexual com esse alguém, eu curso as minhas energias e através dessa forma saudável de exercer o fenômeno do amor, eu consigo cursar as energias que tem em mim. Mas não é a única. É talvez a mais básica que a gente tem. Mas tem outras que a gente pode buscar. Uma segunda forma, o exercício do carinho sem a necessidade de ter, além disso, uma atividade sexual estabelecida. Carinho, afeto, que não precisa ser necessariamente com um parceiro que seja o nosso cúmplice do ponto de vista sexual, mas carinho, quando você cuida de alguém, você cuida de um pai, cuida de uma mãe, de um filho, de um irmão, de um amigo, em que você se doa para cuidar de alguém, esse carinho que nada tem a ver com sexual, também é uma forma de escoamento dessas energias. Também através do esporte, também através dessa capacidade de você gastar as energias, pode-se cursar as energias sexuais. Mas como assim? Eu preciso amar o esporte. Tudo aquilo que eu faço, que eu amo, é amor, a energia afetiva cursa. Se eu trabalhar o esporte sem amar, não vai cursar. O que cursa é o amor. Pode ser também o estudo. Há pessoas que amam estudar, amam, viram noites estudando, lendo livros, histórias, conteúdos. Pessoas que amam estudar determinadas ciências. Diz, mas como é que você tira tanta força? Nossa, eu sou apaixonado por isso. Quando eu amo isso, automaticamente a energia cursa. Arte. Quantas pessoas que não têm um parceiro definido, não têm uma vida sexual física ativa, cursam as suas energias através da arte. É a pintura, a dança, o canto, as emoções que saem da alma promovem no ser humano um processo de equilíbrio emocional em que ele consegue transitar essas energias de maneira satisfatória. Podemos também promover isso por outras vias, como exercitando o dom de amar a plantas, animais, a natureza, em síntese. Amou, cursou. Não amou, coagulou. Nós temos que amar. A convocação última dessas 7, que é a tarefa no bem, a tarefa assistencial, completa as 7 modalidades. Só relembrando, a relação sexual, física com alguém que nos ama e que nos preenche de afeto. 2, o carinho. 3, o esporte, o estudo, a arte, cuidar de animais, planta, natureza e a obra do bem, a obra assistencial. Há pessoas que, ao se dedicarem a essas obras, promovem o processo de cursar as suas energias afetivas. Mas nem sempre a gente consegue, tá? Muitos de nós temos dificuldade de cursar as energias por essa via. Então a gente faz, mas faz sem amor, então não cursa. O que acontece? A energia acumula, vai se depositando dentro de nós, promovendo uma característica que Emmanuel chama de carga erótica. A pessoa vai se carregando de uma sensualidade, de uma sexualidade mal resolvida, que acaba produzindo em nós uma série de processos de perturbação, porque nem sempre nós conseguimos encontrar essas vias de escoamento, achamos outras estratégias e saímos pelas fantasias afetivas. A criação de fantasias sexuais afetivas promove um fenômeno, às vezes, até de perturbação espiritual, em que as nossas energias acabam sendo utilizadas dessa forma e potencializam os fenômenos da carga erótica, nos atrapalhando emocionalmente. De outras vezes, nós alimentamos em nós a forma de cursar a energia através da paixão. Uma paixão enlouquecedora, louca, fico doido. Isso é uma característica que indica que as nossas energias não estão sendo bem cursadas. Quando eu, por algum motivo, desenvolvo na minha alma uma paixão doentia, ardente por alguém,
As energias sexuais estão cursando por aí, mas vicia. Promove um atrelar dos espíritos perturbadores a nós, alterando profundamente as nossas condições de sanidade emocional. E assim, nós nos perturbamos sexualmente. Podemos cometer crimes, desatinos, loucuras, violências, exatamente porque a paixão nos rouba a lucidez, promove uma série de sofrimentos. Também existem outras duas formas infelizes de nós cursarmos essas energias. A mágoa é uma delas e o ódio afetivo é outra. Já perceberam que há pessoas que, quando ficam magoadas, não têm mais parceiro? Fulano me magoou tão profundamente, não tenho mais ninguém. Por quê? Porque a mágoa e o ódio afetivo estão bebendo as energias afetivas. Eu estou oferecendo as minhas energias de amor para o ódio e para a mágoa. São elas que estão se nutrindo das minhas energias de afeto, porque eu amo estar magoado. Eu amo sentir ódio. Então, aquilo que se ama converge para esse fulcro as nossas energias afetivas. Sim, a gente ama estar magoado. Se não amasse, mudava. Mas a gente deixa eu ficar aqui, deixa eu ficar relembrando o que ele me fez, até porque eu gosto. No fundo, é uma estratégia de vingança ter mágoa, porque a gente fica andando pela rua, puxando da perna, sem pintar o cabelo, andando com aquelas batinhas de Fortaleza na rua. Você olha, ela vai, a fulana. Coitada dela. Depois daquilo que o marido fez, olha como ela ficou. Aí vai no cara. Olha o que você fez com ela. Então, é uma estratégia de vingança. Eu me faço de pobrezinho, de coitadinho, para que eu leve culpa para o outro. E o outro se sinta pressionado pela sociedade em função do que ele me fez, promovendo assim um complexo de culpa no companheiro. Então, no fundo, a mágoa serve a um processo de vingança mudo, que muitas vezes a gente nem percebe, mas estamos utilizando para que chamar a atenção do outro do mal que ele aparentemente nos fez. Esse motivo, portanto, de desequilíbrio das nossas vidas, de uso equivocado, vai resultar numa série de dores para as nossas vidas. Nós vamos perceber, a partir dos equívocos que nós cometemos, que a vida devolve aquilo que damos aos outros. Tudo que você fizer para outro no campo afetivo, você vai receber. O que fazemos aos outros, outrem também nos dará. Porque é da lei de causa e efeito que, se você não quer ser um mutilado psíquico, não mutile os outros. Porque o que você fizer ao outro no ambiente afetivo, você também vai receber. E se você quer receber coisas positivas afetivamente, entregue o positivo. Às vezes a gente diz assim, ele fez isso comigo, depois eu vou fazer também. Aí pronto. Onde estará meu mérito para uma relação mais saudável se eu fiz, entre aspas, uma vingança afetiva com o outro? Então, na leitura que Emmanuel nos oferece da vida, é muito importante que nós atentemos para o fato de que tudo que eu faço ao outro em matéria afetiva, nós iremos receber de volta. Nós iremos receber. Essa característica da lei de causa e efeito no campo afetivo, a chamada lei de reciprocidade afetiva, está sintetizada na frase que Emmanuel diz: tudo que dermos aos outros, outrem também nos dará. Então, nós somos chamados efetivamente a viver de maneira lúcida as nossas possibilidades de equilíbrio emocional. Como também a leitura da obra de Emmanuel vai nos falar sobre as responsabilidades afetivas que nós assumimos diante das relações que mantemos com os outros. Todas as vezes que alguém abandona um outro alguém sem causa justa, eu simplesmente abandono o outro, eu assumo parcela de responsabilidade no desequilíbrio do outro. E diz Emmanuel, se alguém promove na vida de alguém algo que o faz cair, este que o fez cair terá a responsabilidade de reabilitar o outro até o ponto em que o ferimos.
Quanto mais você empurrou alguém para a lama, tanto maior a responsabilidade para resgatar essa criatura na direção do seu progresso, do seu equilíbrio, da sua capacidade de refazer a sua história. Assim, portanto, por aquilo que a gente consegue recolher na obra Vida e Sexo, existe na lei de causa e efeito alguns mecanismos para refrear a nossa sexualidade desregrada. Quando nós, por algum motivo, promovemos uma série de desequilíbrios, nós somos sedutores, nós enganamos, nós seduzimos, nós temos uma certa atração muito forte pelo sexo oposto, nós temos uma intensidade de vida sexual, nós rompemos a barreira do sentimento e vamos na busca dos sentidos físicos simplesmente, nós vamos atropelando as nossas existências, machucando pessoas, seduzindo para depois abandoná-las, procurando satisfazer o nosso ego, seduzindo e abandonando, criando um mar de sofrimento. E não precisa ir muito longe, os nossos cinemas estão cheios de filmes dessa natureza, do processo do descarte do sentimento, do uso das pessoas, nas formas que nós utilizamos para nós atendermos os nossos caprichos sexuais, os nossos interesses afetivos, independente daquilo que sentem os que estão submetidos à nossa sanha perturbadora, os nossos instrumentos, às vezes, de possessão, de posse, de agressão, de violência, de controle sobre o outro, de exercício de mando sobre as criaturas, como se nós fôssemos donos de outras pessoas. Então, a gente vai encontrar um mar muito grande de desequilíbrios nessas circunstâncias. Haverá aqueles que se relacionarão com muitas pessoas, destruindo vidas, sem se preocupar com seus sentimentos. Haverá os outros que não se dedicarão a tantos, a alguns, mas intensamente e desejando a posse da sua alma, controlar a sua vida, que é um outro processo de desequilíbrio. Outros ainda vivendo práticas sexuais exóticas, bizarras, cruéis, violentas, agressivas, destruindo a vida dos outros que nos amam e que são moídos pelos nossos sentimentos de desequilíbrio. Essas nossas atitudes, diante da lei de causa e efeito, precisam ser refreadas. Nós precisamos encontrar experiências que, de alguma forma, nos colham nos seus braços e nos façam perceber que a gente precisa mudar. Exatamente na tentativa de corrigir essas nossas imperfeições, pelo caminho tortuoso que nós enveredamos, a lei de causa e efeito possui características bastante particulares, em que oferece ao espírito dementado do ponto de vista afetivo algumas experiências que Emmanuel chama de cárcere físico. O que é um cárcere físico? A pessoa não está presa numa cela fisicamente, ela está na rua, está solta, mas ela está presa num cárcere. O que ela tem? Ela tem, por exemplo, numa próxima existência, um freio para que ela não faça besteira de novo. Quais são os freios físicos que a gente pode ter? Pode nascer bem feinho. Gostaria tanto de ter um parceiro, mas não vai ter. Eu fui tão sedutor, hoje eu não consigo ser. Sou muito feio. E o pior é que ainda tem uns que são feinhos de dar dó, mas eles ainda assim conseguem seduzir, e a gente vê a menina com eles, meu Deus, o que é aquela moça tem nesse rapaz? Tão feio para ela. Não conhecemos os dons de sedução que se escondem naquele corpo feio, mas que é alguém que traz um magnetismo enorme do passado e que acaba tendo uma capacidade extremamente forte de sedução. Então, a feiura pode ser um freio. Uma doença. Eu gostaria de ser saudável. Não vai ser. Você vai nascer doente para que você não faça bobagem. Então, a pessoa vem com características de doenças físicas para impedir uma vida de muitas ações desequilibradas do campo da sexualidade. É um freio para que ele possa alcançar uma condição diferente. Ele renasce, às vezes, não é com uma doença, mas com características físicas que não sejam necessariamente a feiura, mas limitações
que vão impedir o indivíduo de promover efetivamente uma comunhão afetiva. Ele vai viver experiências físicas, a alma por dentro está ardendo de desejo, mas o corpo não responde. Não vai. Queria tanto ter alguém, mas não vai ter. Nossa, eu sou assim, mas eu amo do mesmo jeito. Eu queria demais seduzir alguém, mas eu não consigo. Quem vê a história do Corcunda de Notre Dame, de Victor Hugo, Quasímodo, apaixonado por Esmeralda, mas com características físicas que faziam que ele não fosse atrativo do ponto de vista físico, mas seu coração ardia de amor por Esmeralda. Às vezes não são feiuras, não são doenças, não são limitações, às vezes a pessoa traz um sinal, uma mancha, uma coisa qualquer, que ela acha, né, na cabeça dela, que aquilo é um limitador para uma comunhão afetiva mais plena. E ela, por conta disso, se afasta das pessoas. Os sinais que ela traz na pele faz com que ela tenha uma certa retração do ponto de vista sexual. Às vezes o outro nem está vendo isso tudo, mas a pessoa diz, não, eu tenho um sinal, eu sou muito feio, eu não posso. E nem é. Mas ela não se aceita e, por conta disso, os cárceres físicos acabam servindo para esse processo de educação. Ou ainda um mau hálito, né? O cara até que não é feio, você não tem doença, tem até limitação. Ele pode até trazer até uma condição até bonito, charmoso, mas tem um mau hálito terrível. E isso acaba sendo freio físico para que ele não consiga realizar uma comunhão afetiva como ele gostaria de ser o grande Dom Juan do passado, agora refreado pela lei de causa e efeito. Emmanuel diz que, além dos cárceres físicos, existem também os cárceres psicológicos. Os cárceres psicológicos são os cárceres que não estão no físico, estão na cabeça, não estão, na verdade, na estrutura orgânica, mas está nas condições psicológicas que o espírito vai enfrentar durante a existência física. Então, você tem, por exemplo, a pobreza. Ai, queria tanto ter dinheiro para poder ir para a festa. Não vai. Ai, uma sandália, queria ter pelo menos um sapato. Eu fico assim, que nem a Cinderela, louca para ir para uma festa, mas não tem o vestidinho, não tem a fada madrinha, não vai para a festa. A pobreza, às vezes, é um grande instrumento dos cárceres psicológicos para refrear o indivíduo para uma vida de desequilíbrios no campo da sexualidade. De outras vezes, a pessoa tem um bloqueio emocional. Ela renasce com um bloqueio emocional. Ela não consegue. Eu não sei, eu tenho um bloqueio, quando alguém toca em mim, eu não consigo. Me bloqueia. Não consigo. Eu tenho uma história mal resolvida de sexualidade. Às vezes cai numa religião castradora, duro na queda. E é essa religião que diz, nossa, coitada dessa mocinha, olha a religião que ela caiu tão rígida. Às vezes é um instrumento que a espiritualidade encontrou, alojá-la dentro de uma religião que vai trazer esses instrumentos para ela. Outras vezes é a educação. Cai num lar, não é religião, mas cai num lar rígido, duro. Então, podem ser cárceres físicos, podem ser cárceres psicológicos. Nos cárceres físicos, além de todos esses, existe também as condições que se dão por conta de determinadas anomalias. O sujeito nasce com as características físicas dele, com determinadas características do ponto de vista sexual, que dificultam uma relação sexual. Ele tem bloqueios do ponto de vista físico que não permite, mas que ele queira mudar. Ele não tem as condições físicas para uma relação sexual completa. Então, acaba sendo esse o grande instrumento de freio do indivíduo para o futuro. Então, além dos cárceres físicos e dos cárceres psicológicos, existe um outro cárcere que é o cárcere físico e psicológico ao mesmo tempo. São as doenças mentais. Quando se esgotam todas as estratégias, as doenças mentais podem se impor como uma ferramenta para a educação do espírito em processo de reequilíbrio. Mas vamos falar de um tipo específico de cárcere que acontece com os espíritos. Nós temos os cárceres físicos,
está tudo no hardware. E temos os cárceres que não estão no hardware, estão no software, estão na mente humana. Nós falamos da pobreza, falamos da religião, falamos da educação, dos bloqueios, das inibições, mas tem um que nos toca hoje de maneira muito particular, chamado inversão sexual expiatória. Nós falávamos ainda há pouco da inversão sexual, fenômeno natural através do qual o espírito promove a sua mudança de sexualidade, de gênero, encarna como homem, encarna como mulher. Mas aqui ganhou um qualificativo. Aqui chama-se inversão sexual expiatória. Eu vou repetir. Lá atrás eu falei que a inversão sexual era um fenômeno natural do mecanismo de evolução do espírito. Ali era natural, porque eu preciso experimentar o masculino, eu preciso experimentar o feminino, e faz parte do grande fenômeno da vida, esse experimentar dos flancos da existência. Aqui não é mais. Aqui chama-se inversão sexual expiatória, ou seja, ela não decorre de um mecanismo natural, ela decorre de um mecanismo como uma das estratégias para corrigir os homens no seu processo de desequilíbrio no campo da sexualidade. Como que funciona? Funciona assim. Junto com as outras estratégias que podem ser buscadas, dizer, olha, você vai renascer com uma doença, você vai renascer pobre, você vai renascer numa religião rígida, você vai renascer com uma limitação orgânica, Eu tenho também, como uma das ferramentas a mais, como se fosse um conjunto de ferramentas, uma delas significa que eu posso oferecer como estratégia de tentativa de correção do espírito a inversão sexual, só que ela é expiatória. Como tudo que é expiatório, decorre do desequilíbrio do homem. Não é uma inversão, como no primeiro caso, que comentávamos logo no começo, daqueles que renascem e que vão experimentar uma mudança natural. Aqui é expiatório, ou seja, ele vai inverter por um fenômeno de desequilíbrio da alma. Eu não estou me referindo ao fenômeno natural que ocorre com todos os espíritos. Estou dizendo que uma parte das estratégias para corrigir os nossos desequilíbrios da sexualidade é inverter a polaridade do indivíduo numa encarnação seguinte. Vamos colocar isso de maneira mais prática. Eu tenho um homem extremamente desequilibrado no campo da sexualidade. Ele não consegue manter a sua sexualidade. Ele não consegue resolver isso. Ele sofre demais, porque ele invade, ele seduz, ele abandona, ele trai, ele machuca, ele persegue. Você olha, meu amigo, a gente já tentou com você tanta coisa. Colocamos você numa religião, você fugiu da religião. Lhe demos um pai bastante rígido, você não estava nem aí para o pai. Colocamos você pobre, você deu um jeito de conseguir dinheiro para conseguir continuar com a sua perturbação, seduzindo mulheres ricas. Nós colocamos você feio, você deu um jeito de fazer uma plástica. Botamos você com uns sinais no rosto, você botou um chapéu, usou um monte de camisa, tudo cobrindo todas as possibilidades. Demos a você mau hálito e você conseguiu fazer uma cirurgia, mudou, usou aquele negócio de borrifar na boca, ou seja, tudo que nós tentamos, você conseguiu driblar e continua deseducado sexualmente. Não está melhorando. Nós vamos tentar uma outra estratégia com você. Vamos tentar a inversão sexual expiatória. Uma alma que, como nós bem sabemos, em princípio não possui sexo, em princípio não tem, mas que pelas múltiplas existências apaixonou-se pela feminilidade, desenvolvendo características nitidamente masculinas e que tem um desequilíbrio no campo sexual, uma atração imensa pelo sexo oposto. Eu vou dizer, você vai renascer numa condição de inversão expiatória. Você gosta muito do lado feminino e tem cometido muitos desatinos. Você vai nascer num corpo feminino. Isso não seria condenar o espírito ao desequilíbrio? Não.
Porque essa ferramenta ela é usada porque ela muitas vezes dá certo. Você pega um espírito que vem de uma série de experiências masculinas e que tem alguns senões do ponto de vista sexual e o encarna como mulher, muitos deles conseguem harmonizar as suas emoções. De que maneira? Quando renasce, recebe um corpo físico que tem uma carga hormonal completamente diferente. Possui uma educação que, de repente, vai ensiná-lo a ser de outra forma. Vai promover nele, através dos mecanismos dos hormônios, do corpo, das naturais condições da encarnação, um chamamento do espírito para o outro lado da vida, tal como acontece no fenômeno natural. Na inversão sexual primeira que eu comentava, o espírito transita de um corpo para o outro e ele não sofre conflito. Por quê? Porque ele não traz apelos muito profundos. Ele hoje está como homem, amanhã como mulher, ou vice-versa, e essa mudança de ambiente do ponto de vista sexual não traduz para o espírito uma perturbação. E neste caso específico, a chamada inversão sexual expiatória, ela também consegue êxito numa boa quantidade dos casos, em que o indivíduo renasce invertido, mas as circunstâncias sociais, educacionais, religiosas, familiares, hormonais, tudo auxiliam para que ele siga uma vida de sexualidade com razoável equilíbrio. Então, ele se vê num corpo esquisito, tem horas assim que eu não me sinto muito feminino. Aí você vê algumas mulheres que elas não têm muita feminilidade, ou homens que não têm tanta masculinidade. Mas o fato deles não serem tão masculinos, ou elas não serem tão femininas, não resulta necessariamente a uma prática sexual diferente daquela que se poderia esperar. Então, o que vai acontecer? Em muitas circunstâncias, a inversão sexual expiatória funciona. E o espírito faz a inversão e consegue promover um processo de reajuste das suas energias afetivas. Mas, muitas vezes não consegue. Muitos daqueles que fazem a inversão não conseguem manter essa proposta inicial. E aí iniciam, do lado de cada vida, experiências homoafetivas. Por quê? Porque, acima de todas as condições materiais que eles estão recebendo, esses espíritos possuem um chamamento do ponto de vista espiritual, dentro da sua alma, que os convoca para viver uma história profundamente complexa do ponto de vista afetivo. E a pessoa diz, eu não me reconheço no corpo que eu tenho. Eu me olho no espelho, não me reconheço. Não gosto de ser como eu sou. Na verdade, eu gosto do mesmo sexo que eu sou. Eu me sinto atraído por isso. E as pessoas, então, iniciam uma atividade sexual que é aquela que é chamada de homoafetividade, ou seja, ela passa a ter relacionamentos com pessoas do mesmo sexo. Motivado pelo quê? Uma alma invertida que se encontrou no corpo e, apesar de todas as condições que ela recebe, ela parte para relacionamentos com pessoas que possuem o mesmo sexo. Agora, a inversão sexual expiatória não é o único tipo que tem. Existem 3 inversões sexuais. Existe a inversão sexual missionária, a inversão sexual provacional e a inversão sexual expiatória. O que é a inversão sexual missionária? O espírito vem reencarnando como mulher, 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 e vai desempenhar uma função no mundo linda. Se ela vier como mulher, ela corre muito risco de casar. E pode ser que ela saia da sua missão. O que fazemos? Reencarna como homem. Será um homem mais doce, será um homem mais com características de mais feminilidade, não necessariamente vivendo experiências homossexuais. Pode ser que viva, mas o objetivo é fazer com que a missão seja bem cumprida. Ou vice-versa. O espírito vem homem, 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 para que ele desempenhe uma tarefa nessa existência e não se perca, vem como mulher. Ter menos interesse sexual, menos apelos do ponto de vista afetivo, consegue levar uma vida sozinho,
Vai ter conflitos? Vai, mas não tão fortes. É possível que uma inversão sexual missionária resulte numa atividade homoafetiva? É possível, não é perfeito. Ele renasce, tem uma grandeza espiritual, mas ao renascer e não se encaixar na realidade, ele acaba tendo relacionamentos homoafetivos, o que não depõe contra a missão dele, mas é uma circunstância que não era o previsível. O previsível era que aquilo refreasse para que ele não criasse um relacionamento e pudesse dar cumprimento da missão que ele tem. No caso dessa inversão sexual missionária, a possibilidade de uma relação afetiva do ponto de vista homoafetivo, ela é muito pequena, porque o espírito já vem de uma certa evolução e ele não traz tantos conflitos. Então, a máquina física oferece para ele resistências e ele se submete a ela. Em alguns poucos casos, acaba acontecendo as relações homoafetivas. Nas inversões sexuais provacionais, que são um segundo caso, é exatamente o primeiro que eu coloquei lá atrás. Ele inverte como prova, não como missão. Inverte num fenômeno natural de aprendizado. Tem que aprender o lado masculino, tem que aprender o lado feminino, tem que exercitar os dois flancos da vida. Então, a inversão sexual provacional também oferece ao espírito uma série de experimentações que muitas vezes resultam em sucesso. O espírito encarna na inversão, possui conflitos, mas ele leva com razoável tranquilidade. Por quê? Porque ele não traz grandes apelos do ponto de vista do desequilíbrio sexual. Então, dessas três, a inversão sexual missionária, a provacional e a expiação e a inversão expiatória, você vai ter, na missionária, espíritos de uma grande evolução espiritual para fazer um grande trabalho, que podem, com pouca possibilidade, bem pouco provável, renascer para terem relacionamentos homoafetivos, mas pode acontecer. Naqueles da inversão provacional, eles também, como não têm graves conflitos, eles invertem e, com razoável frequência, eles tocam a sua vida, casam, têm filhos, em que pese terem tido experiências nos dois flancos da vida. Mas a força biológica, a força hormonal, leva o indivíduo para determinadas experiências. Pode ter experiências homoafetivas? Sim, e até com maior probabilidade do que o primeiro caso das experiências missionárias, porque já são espíritos com mais grandeza. Agora, as inversões sexuais expiatórias são aquelas que mais resultam nos fenômenos da homossexualidade. Por quê? Porque são almas mais conflituadas. São espíritos que trazem mais dificuldade de lidar com isso. Então, quando eles se veem diante das suas provas, eles, não vou aguentar mais. Vou viver minha vida e pronto, dane-se. E aí ele passa por cima disso e vai atrás das suas experiências. Por quê? Porque há apelos internos do indivíduo que são muito fortes. E apesar dele querer dizer assim, não, eu não vou viver essas experiências, eu não vou fazer, aí diz, você quer saber de uma coisa? Não vou mais lutar contra isso, não. Eu vou fazer isso. E aí acaba vivendo experiências homossexuais com mais frequência, bem mais frequência, do que os outros dois casos primeiros. O que não significa dizer que essa é uma estratégia fracassada. Não. Tem muita gente que no fenômeno de inversão sexual expiatória consegue levar a bom termo as suas energias afetivas sem maiores compromissos, fazendo com que, de repente, as nossas almas consigam se resolver nas existências futuras. Ou seja, a gente vive essas atividades e vai aprendendo com elas e vai se transformando. Quando se fala sobre causas da homossexualidade e espiritismo, é muito comum as pessoas dizerem, isso é reencarnação, é do passado, o cara está invertido no 60. E nem sempre é isso. É lógico que existe uma grande quantidade de pessoas que vivem a experiência da homoafetividade que estão relacionadas com histórias do passado, num fenômeno de inversão. Mas eu vou contar aqui um tipo de situação que é do passado também, mas que não é inversão. Não é inversão, mas vem do passado. É o caso de reincidência. Então, imagine. Eu tenho uma pessoa que foi um homem na encarnação anterior e ele foi um homossexual. Foi homem.
e era homossexual. Nesta existência, ele vem homem de novo. Ele inverteu? Não, ele era homem, meio homem. Não há inversão. Ele vem na mesma condição de gênero que ele estava antes. Era homem e agora é homem de novo. No passado, ele teve experiências homoafetivas. Ele encarna como homem de novo e vive novamente experiências homoafetivas. Então, não é inversão, é reincidência. Vem do passado, mas não necessariamente são processos de inversão sexual. Na última, era do mesmo gênero, do mesmo sexo que hoje ele possui. Além dessas circunstâncias do passado, existem também as circunstâncias do presente. E eu vou frisar. Eu não estou dizendo que as causas são somente do presente. E vou repetir. Não estou dizendo que as causas são somente do presente. Existem causas do passado e, às vezes, causas do presente. Porque nem todas as pessoas que vivem experiências homoafetivas necessariamente viveram um processo de inversão afetiva da encarnação anterior para essa. Não houve uma inversão sexual, quer seja expiatória, missionária, provacional, pouco importa, mas nem sempre é porque houve um chaveamento. Pode ser uma reincidência? Sim, pode ser. Mas a causa pode estar no hoje, nesta existência. Quando eu olho a existência anterior, eu não encontro traços de homoafetividade na existência passada. O espírito não traz esse tipo de característica nas suas condutas. Mas ele pode, de repente, oferecer vivências nesta atual existência, na qual ele, em função de algo que ele viveu, isso possa ter levado para que o indivíduo viva uma experiência homoafetiva. Então, não dá para a gente dizer assim. Se a pessoa tem uma vida com uma experiência homossexual, obrigatoriamente está invertido. Aí vou voltar a dizer de novo. Eu não estou dizendo que as causas estão só no presente. As causas também estão no passado. Mas existem situações em que o presente, pelas circunstâncias do hoje, pode ter levado determinadas pessoas a viver experiências homoafetivas sem que no ontem tenha havido algum tipo de inversão. Eu vou dar aqui 9 circunstâncias que isso acontece. 1. Um trauma. Você teve um namorado e o namorado traumatizou você. Você se bloqueia pela maneira traumática, como ele procurou uma relação afetiva, pela maneira agressiva que ele, de certa maneira, procurou você. Você se fecha para uma relação desse tipo, mas em função das necessidades de afeto, de carinho, a gente acaba se afeiçoando a outras pessoas e pode ver uma experiência homoafetiva. Estava invertido? Não. Era mulher na outra, é mulher nessa. Mas em função do trauma vivido, a gente acaba tendo a possibilidade de viver uma experiência homoafetiva. 2. Meu pai separou de minha mãe. Tenho ódio de meu pai. Tenho ódio porque ele abandonou minha mãe por uma outra mulher. E eu quero arrancar essa questão do masculino dentro de mim. Eu jamais casarei porque eu não quero ter um homem na minha vida para que ele não faça comigo o que meu pai fez com minha mãe. Eu odeio homens. E exatamente por essa minha movimentação psicológica, eu posso desenvolver por um fenômeno de negação a minha condição de heterossexualidade e começar a ter uma relação homoafetiva. Não estou invertido. Era mulher no passado, é mulher no presente. Situação número 3. A pessoa sofre um abuso sexual. Ela é abusada por alguém. Mutilada nos seus sentimentos, agredida na sua sexualidade. Passa a ter uma sensação horrível da sua condição sexual. Não está invertida. Era mulher na última, mulher nessa, e sofre um abuso. A partir desse abuso, a pessoa começa a fugir das relações sexuais com pessoas do sexo oposto e acaba desenvolvendo relações homoafetivas. Ou era homem na encarnação passada, homem nessa existência, e quando o garoto sofre um abuso. Ao sofrer um abuso quando criança, ele desenvolve, de certa maneira, um ato de percepção de práticas sexuais que lhe levarão para uma visão de razoável normalidade das coisas. Então, em função das experiências que ele teve, ele acaba repetindo essas práticas à frente.
Ah, então, ele estava invertido? Não. Foi nessa existência. O fenômeno do abuso acabou deflagrando no indivíduo os interesses por uma experiência homossexual. Quarto, educação desequilibrada. Posso ter um pai que me estimula a ter relação com todo tipo de gente, todo tipo de pessoa, como se isso fosse um sinal de masculinidade. E nessa prática de tentar me relacionar com todo mundo, porque meu filho é o máximo, e ele não escolhe nada, porque ele é muito homem, eu acabo impulsionando meu filho para ter uma relação homoafetiva. Então, quando eu enxergo um homem tendo uma relação homoafetiva, eu não posso dizer, isso está invertido. Não, pode ser do presente. A educação dele pode ter provocado isso. Número 5. Ele pode ter vivido um fenômeno de curiosidade. Queria saber como é que é. Todo mundo fala, quero saber. Não está invertido, mas a curiosidade, o interesse de ver como é que as coisas são, pode levar alguém a ter uma experiência homoafetiva. Então, se eu encontro duas pessoas num relacionamento desse tipo, eu não posso dizer, pelo espiritismo, estão invertidos. É bobagem. Pode ser que estejam? Sim, pode ser que estejam, mas não necessariamente. Existem causas do passado, mas existem causas do presente. Causa número 6, a droga. O sujeito no seu estado normal de consciência não faria, mas com o uso de algum tipo de substância que ele está utilizando, pode ser o álcool, pode ser uma outra droga ilícita, ele pode ver a experiência depois de, nossa, meu Deus, o que foi que eu fiz? Nem lembro do que eu fiz. Por quê? Porque, sob o efeito de uma substância que nos rouba um pouco a lucidez, a gente pode ver uma experiência que não determina que é uma inversão sexual, mas é uma circunstância na qual o nosso ego foi sequestrado pela substância que a gente ingeriu, e aí a gente acaba vivendo uma experiência que nem imaginava que fosse ter, que pode depois se repetir ou não, a depender de cada pessoa. Outra, vivia uma violência sexual, um ato sexual fruto de um estupro, de uma violência, de um desconhecido que me atacou, que me agrediu, e eu me fecho. E em função desse ataque que eu sofri de alguém numa via escura, eu me fecho para a minha sexualidade e posso, de repente, me reabrir para experiências homoafetivas. Situação número 8, penúltima, obsessão. Pode não ser um fenômeno de inversão sexual, mas eu posso ter um obsessor que me estimula a ter determinadas práticas e desejos sexuais que vão me levar a viver as práticas homoafetivas. E, por último, a promiscuidade. Existem muitas pessoas que têm uma prática sexual profundamente promíscua, que se relacionam com várias pessoas ao mesmo tempo, nos fenômenos que levam os indivíduos a procurarem o sexo pelo sexo, em que múltiplas pessoas ao mesmo tempo se vinculam sexualmente. Nessas práticas, eu posso experimentar práticas homossexuais. Está invertido? Não. É fruto do fenômeno da própria promiscuidade, em que as pessoas vão se envolvendo, se relacionando, e quando elas se percebem, elas estão vivendo práticas desse tipo, que podem se repetir ou não. De tudo por tudo, o que nos aponta sobre tudo isso? É que nós não podemos ver essas práticas como se isso fosse motivo de exclusão das pessoas, de forma alguma. Não compete a nenhum de nós a capacidade de ter o dom de julgar as outras pessoas. No último capítulo do livro Vida e Sexo, chamado A Margem do Sexo, Emmanuel escreve que nenhum de nós, mas nenhum de nós mesmo, tem condição de estabelecer qualquer tipo de julgamento sobre a conduta dos outros, porque somos almas profundamente comprometidas. A nós compete apenas observar a nossa própria história, analisar o nosso próprio eu. E isso que eu estou dizendo, e que Emmanuel fala, decorre da fala de Jesus no capítulo 8 do Evangelho de João, no qual ele usa aquela frase lapidar: atire a primeira pedra, o que estiver isento de pecado. Considerando que todos nós somos espíritos que temos histórias mal resolvidas na sexualidade, já que aos erros do amor nenhum de nós escapou, conforme diz Emmanuel, se nenhum de nós escapou aos erros do amor, quem de nós tem autoridade para criticar a conduta de quem quer que seja? Nós temos que, na verdade, compreender pela ótica que o Espiritismo nos dá
todo esse grande mecanismo da lei de causa e efeito e as múltiplas possibilidades que podem estar conduzindo as pessoas a determinadas práticas. Elas deverão encontrar as suas naturais formas de crescimento, porque dentro da leitura que o Emmanuel nos coloca nessa obra, ele diz que no curso do tempo nós vamos aprender o que for preciso, porque diz ele assim: as leis de Deus no campo do afeto nos esperarão pelos milênios afora até se inscreverem com caracteres de luz dentro de nós. Então, cada um de nós vai ter o seu momento de despertamento. E não somos nós que vamos estabelecer nem tipo de preconceito, juízo, julgamento ou estranheza diante das práticas sexuais, porque nós não sabemos o quanto sofrem, muitas vezes, indivíduos que arrastam um processo de preconceito numa sociedade tão difícil como a que a gente atravessa hoje, marcada por tanto ódio, por tanto desamor. É papel dos espíritas, pelo entendimento que tem, colaborar no entendimento de todas essas coisas e não contribuir para o esgarçamento das relações nesse sentido, mas compreender efetivamente a nossa capacidade de amar e de acolher as pessoas que precisam ser entendidas, porque até você assumir uma sexualidade que não corresponde ao seu sexo biológico, quantos conflitos, quantas dores, quantos traumas, quantas noites mal dormidas, quantos processos depressivos, quantas angústias atravessaram o ser humano. Então não somos nós que vamos colocar mais um peso sobre essas consciências. Nós precisamos entender o mecanismo da vida e diante desse cenário da alma, da imortalidade, do desenvolvimento, da possibilidade que as inversões sexuais sejam expiatórias, provacionais ou missionárias, que elas possam conduzir a isso, silêncio. Diante das possibilidades que as causas não estejam no passado, mas no presente, com os traumas, as dores, as violências e todas as formas múltiplas que o ser humano possui, silêncio. Jamais estabelecer qualquer tipo de julgamento e de abertura de feridas no coração dos outros. Apenas para nós a reflexão de que se nós estamos vivendo esse tipo de circunstância, aí sim, se a história é de nós para conosco mesmo, façamos uma reflexão. Se eu hoje vivo uma história na qual eu me prostituo, independente de ser homo ou hétero, se eu me prostituo, não se prostitua, não se venda. Não venda seu corpo. Faça um esforço para não vender. Mas eu não consigo, eu tenho que ter múltiplos parceiros. Então não venda. Faça o esforço para não vender. Para aqueles outros que já não vendem a sua sexualidade, mas que têm múltiplos parceiros, faça o esforço para diminuir. Diminua a quantidade. Independente de ser hétero ou homo, diminua. Não tenha tantos parceiros. Não abuse do sentimento dos outros para não ser amanhã um mutilado psíquico. Faça você o seu esforço de reduzir os parceiros. Se você já conseguiu reduzir, se você já tem essa capacidade de reduzir, eleja alguém para ser o seu companheiro. Faça um esforço para não ser uma criatura que se envolve com várias pessoas em regime de irresponsabilidade. Eleja alguém. Se você já elegeu alguém para ser o seu parceiro na vida, lhe seja fiel. Não corrompa a relação que você tem. Seja leal ao seu trabalho com essa pessoa. Não ofereça uma sexualidade corrompida. Seja hétero, seja homo. Eleja alguém. Ame alguém em regime de reciprocidade. E não promova um processo de promiscuidade das nossas emoções. Se você já consegue ser leal a alguém e consegue efetivamente escolher alguém para conviver, para realizar o trabalho de busca das suas energias afetivas com alguém, avance um pouco mais e coloque mais amor e menos sexo nas relações. Joana de Ângeles nos diz que se as nossas relações afetivas estão marcadas por muito interesse sexual, a gente precisa atentar
Que a gente não seja guiado apenas pelos sentidos físicos, mas que a gente insira na relação mais amor, mais cumplicidade, mais capacidade de entendimento, que nós nos apaixonemos pela alma do outro e não pelo corpo. Se nós conseguirmos esta receita de caminharmos progressivamente no sentido de nós irmos abandonando as nossas impulsividades afetivas para desenvolver o sentimento verdadeiro do amor, do mergulho efetivo na relação com o outro, na entrega das nossas almas, na comunhão dos nossos sentimentos, na fuga dos processos apenas físicos, mas na capacidade de sentirmos em plenitude o dom de amar, de se integrar, de se entregar e de entender, nós estaremos a pleno caminho de nos libertarmos dos grandes mecanismos de dor que a nossa humanidade atravessa, oferecendo a todos nós chance de sermos profundamente livres. E certamente, quando relermos a mensagem de Albano Couto, que fala dos fantasmas da mente, nós poderemos dizer: ainda me falta vencer o materialismo. Ainda me falta vencer a sede de poder. Mas, no fundo de minha alma, trabalhei intensamente pela minha liberdade e hoje aprendi a amar de verdade, sem mais me entregar à loucura da sexualidade sem peias. Que Deus, portanto, nos ajude nesse trabalho magistral de conseguirmos liberar as nossas almas desses processos dolorosos da sexualidade infeliz, oferecendo para nós o uso das energias afetivas como Ele sempre quis. Que nós nos entreguemos ao amor legítimo, espalhando vida e paz onde quer que estejamos.